Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa disciplina maravilhosa. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem! Hoje a nossa aula é a número 27, o nosso objeto de conhecimento, práticas corporais de aventura na natureza e o detalhamento, práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, esportes de aventura, meio aquático. Muito bem, estão curiosos para saber o que são essas práticas corporais de aventura na natureza? Então vem comigo. Muito bem, alunos, e eu já peço que vocês observem aqui no nosso cenário o que está acontecendo, o que será que essa pessoa está praticando. Já deu para a gente perceber que é uma prática corporal de aventura, aonde? Na natureza. Vocês sabem que prática corporal é essa? Não? Então, daqui a pouquinho vocês irão descobrir. Observem mais um pouquinho. Observem os movimentos, os equipamentos utilizados. E aí, já deu para ter uma ideia por que ela é chamada de prática corporal na natureza? Se ainda não deu, vamos lá para a definição. Vejam aí. Muito bem. Práticas corporais de aventura na natureza são aquelas praticadas em ambientes naturais e com toda a influência da natureza e suas variáveis, como temperatura, vento e chuva. Exemplo, arvorismo, escalada, slackline, stand-up paddle, surf, parapente, dentre outros. Então, nós temos vários exemplos de práticas corporais de aventura na natureza. E antes de apresentar essas práticas para vocês, eu gostaria de informá-los que, além das práticas corporais de aventura que ocorrem na natureza, nós temos as práticas corporais de aventura que ocorrem no meio urbano. E essas práticas corporais de aventura, elas vão desafiar o nosso corpo e a nossa mente, tá certo? Bom, agora sim, vamos lá então conhecer alguns exemplos dessas práticas corporais de aventura na natureza, especificamente no meio aquático. E eu já venho aqui mostrando para vocês o primeiro, que é a nossa canoagem. E aí? O que vocês sabem a respeito da canoagem? A gente sabe que a nossa região ela é, cercada por esse rio maravilhoso. Então, normalmente, as pessoas utilizam aí os movimentos da canoagem para se transportar de um lado para o outro, né? Elas remam, não é mesmo? Muito bem. Na canoagem existem diversas modalidades, podendo ser praticadas no mar, em rios, corredeiras, tá certo? E dependendo do local, maior será o quê? A adrenalina, que é um dos hormônios que são ativados no momento da atividade, assim como a dopamina, né? E até mesmo o cortisol. Professora, mas o cortisol não é o hormônio do estresse? É sim, mas nesse caso ele fica no nível adequado para o nosso corpo, tá certo? E ele é importante porque nos ajuda ao quê? A enfrentar os desafios que a atividade nos proporciona, tá certo? Bom, para praticar a canoagem, nós temos que ter equipamentos específicos, como a canoa, que é o meio de transporte, né, digamos assim, que vai nos levar aí pelos rios, pelo mar, remo, colete, capacete, entre outros implementos que são necessários. Lembrando que para as práticas aquáticas, a gente precisa sempre do quê? Do colete salva-vidas, é super importante, mesmo que você saiba nadar, tá certo? E assim como todas as outras práticas corporais de aventura, a canoagem traz muitos benefícios para os seus praticantes e eu quero apresentar algumas para vocês. Observem aí. Primeiro, estabiliza e fortalece o tronco muscular, melhora a nossa postura. Observando aquela imagem, deu para perceber
que as pessoas que praticam a canoagem, elas precisam ter uma postura alinhadinha, né, para não vir acontecer aí qualquer problema com a sua coluna. Vai desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, vai trabalhar o sistema cardiovascular. Além disso, ajuda a manter a forma, porque cada remada equivale aí a uma abdominal, de acordo com os estudiosos, tá certo? Sendo assim, ela é uma ótima forma de queimar calorias, auxiliando na perda de peso. De acordo com alguns pesquisadores, meia hora de canoagem queima cerca de 180 calorias. Então, é uma ótima opção de atividade para quem gosta aí das atividades aquáticas, tá certo? Então, essa é a nossa primeira prática corporal. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês uma bem interessante, que aqui na nossa região, ela começou a ser praticada recentemente, que é o boia cross. Então, pelo nome, já deu para a gente perceber que nós precisamos o quê? De uma boia, não é mesmo? E lógico que com todos os outros equipamentos, capacete, colete, tá? Então, o boia cross, ele consiste na prática de descida em rios com quedas d'água e corredeiras, usando uma boia especial em formato redondo, com alças de segurança e equipamentos de segurança, como eu falei para vocês. É uma atividade super relaxante, que não exige tanto a questão do esforço físico, mas exige o quê? A atenção, o foco e a concentração. Além disso, proporciona muitos benefícios para os seus praticantes. Vamos conhecer alguns. Primeiro, alívio do estresse, até porque você vai estar ali, ó, contemplando a natureza, que é um outro benefício muito grande. A gente sabe que quando a gente entra em contato com a natureza tem essa habilidade, né, de nos deixar mais tranquilos, certo? E ocorre o quê? O relaxamento do corpo. Lembrando que essa boia, ela não é qualquer boia, ela tem ali os materiais, ela é feita, né, confeccionada de materiais resistentes. De acordo com algumas literaturas, essas boias, elas aguentam até 200 quilos, tá? E como será que nasceu o boia cross? Já digo para vocês que não foi nem por diversão. Tem uns profissionais que eles são estudiosos das cavernas. E para eles entrarem nessas cavernas, eles levam equipamentos muito pesados. Então, eles tiveram a ideia de colocar esses equipamentos pesados em cima dessas boias e fazer o trajeto, né, para entrar nas cavernas, passar por onde eles devem passar, tá certo? Foi daí que nasceu o boia cross, mas como atividade física, né, atividade de lazer, foi lá em 1980 por aí, tá certo? Muito bem, então aqui mais uma opção de atividade para vocês. Prosseguindo, vamos conhecer uma outra prática corporal no meio aquático, que é o flyboard. Esse aqui, ele já é mais recente, já é mais novidade, né? A gente não tem tanto acesso assim. Então, o flyboard é uma prática corporal radical e divertida, criada lá em 2012. É um dispositivo que fornece propulsão com a água, como vocês estão vendo aqui na imagem, e ele impulsiona esse praticante para fora dela. Observem aqui. Tem muitos vídeos aí espalhados pela internet que mostram muito bem o funcionamento desse equipamento. E o que a gente consegue internalizar de tudo isso? O que a gente consegue entender? Que é um verdadeiro voo sobre a superfície aí dos rios ou do lago, onde a pessoa está praticando, tá? Lembrando que para iniciar essa prática corporal, você precisa de profissionais para ali te ensinar como se equilibrar, como manejar esse equipamento, tá? Então, lá no início, a gente vai precisar da ajuda desse profissional para ele nos ensinar tudo o que essa prática nos pede, certo? Então, mais uma vez, observem o flyboard, bem interessante, né? Mas, pelo aparelho que a gente consegue ver aqui na imagem, a gente já sabe que não é uma prática tão acessível assim. Mas, para quem tem oportunidade, vale a pena, tá? E assim como as anteriores,
o Flybird também oferece muitos benefícios. Observem aí. Primeiro, vai trabalhar e desenvolver o equilíbrio, precisa de equilíbrio, a resistência, a agilidade e a força. Muito bacana, não é mesmo? Vamos prosseguir? Quero apresentar para vocês outra prática corporal, essa aqui bem interessante, que é o kitesurf. Observem bastante essa imagem. Quais são os equipamentos necessários? Parece com uma brincadeira, não é mesmo? Observem lá no céu, nós temos uma espécie de pipa gigante. É isso mesmo, é um dos equipamentos que faz parte do kitesurf. Então, o kitesurf é praticado em uma prancha puxada por uma espécie de pipa bem grande, como vocês estão vendo aqui. Ela exige a realização de um curso preparatório com um profissional capacitado a fim de evitar riscos, tá? Então, para praticar essa atividade, você precisa ter bastante concentração, o equilíbrio e, além disso, a habilidade para conciliar tudo isso com a ação do vento. Vocês já perceberam que, para que ele funcione, o que precisa acontecer? Essa pipa ela precisa ser empurrada com o vento, tá bom? Então, para as pessoas que nunca praticaram, não é aconselhável você de primeira já pegar e ir embora, porque o vento pode te arrastar para muito longe. Por isso que você precisa da ajuda de um profissional, para ele te indicar ali quais são os movimentos que devem ser feitos nas mãos, nos pés e assim por diante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí nos benefícios de praticar o kitesurf. Primeiro benefício, adeus ao estresse, não é mesmo? Você vai trabalhar e desenvolver a sua agilidade e o seu equilíbrio. Além disso, vai trabalhar a musculatura das costas, ombros, braços, além das pernas e do abdômen. Bem interessante. Kitesurf também é uma ótima pedida aí para quem quer se aventurar no mundo esportivo. Vamos prosseguir? A próxima prática corporal que eu quero apresentar para vocês é o mergulho. E essa prática corporal aqui, ela é muito interessante, porque ela pode acontecer de duas formas. De uma forma mais simples e de uma forma mais elaborada, tá? Então, a gente sabe que o mergulho é uma atividade amplamente conhecida, que pode acontecer com apenas o uso ali de uma máscara e de um snorkel, né? Que é aquele objeto que faz com que a gente consiga respirar. Mas também tem os mergulhos mais complexos que são iguais a esse que vocês estão vendo, que a gente precisa aí do cilindro de oxigênio, de uma máscara, de uma roupa especial. Então, tem toda uma preparação para a prática quando se torna mais complexa, tá bom? Além disso, se é a primeira vez que você vai estar em contato com o fundo do mar ou com o fundo do rio, você precisa também ter um profissional especializado, principalmente se você vai ali para explorar o fundo do rio ou do mar, tá certo? Então, também é uma prática corporal bem interessante. E aí, sobre o mergulho, eu trouxe para vocês um Você Sabia? Observem aí. Você sabia que o mergulho é uma prática antiga? O primeiro relato data de 500 a.C. O historiador grego Heródoto já relatava que o rei Xerxes I, aquele lá do filme 300, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, se não, assistam, ele contratou o escultor e mergulhador Isílias e sua filha Ciana para buscar tesouros no oceano em Apneia. Ciana é, portanto, a primeira mulher mergulhadora que se tem notícia na história. Que interessante, né? Bom, e assim como as demais práticas já apresentadas, o mergulho também traz muitos benefícios para os seus praticantes. Vamos ver quais são? Primeiro, mais uma vez, é o alívio do estresse. Segundo benefício, a aproximação com a natureza, fazendo com que você contemple melhor, né, de como a natureza é formada e o que ela traz de calmaria e benefício para todos nós, né? Nós também temos aí o aumento da adrenalina, que é um dos hormônios que são ativados aí durante essas práticas
de aventura, melhora o nosso foco, é uma atividade que é terapêutica para as nossas articulações, uma vez que não tem grandes impactos, né? Fortalece os nossos pulmões e fortalece os músculos do nosso corpo também. Até para esse momento, até para essa atividade, a nossa respiração, ela tem que ser trabalhada, principalmente quando você, né, se propõe aí a fazer o mergulho mais complexo, certo? Prosseguindo, outra atividade, outra prática de aventura muito interessante que eu tenho muita vontade de praticar é o rafting. O rafting já é uma atividade o quê? Feita de forma coletiva. Bem interessante, né? Observem aí os materiais que são necessários. Precisa dos materiais de segurança e os materiais, os equipamentos para a própria prática, não é mesmo? Então, o rafting é uma atividade realizada em grupo, caracterizada pela prática de descida em rios com queda d'água e corredeiras, usando o quê? Um bote inflável e equipamentos de segurança. Cada pessoa que está nesse bote, ele precisa de um equipamento de segurança próprio, né, individualizado. Nós temos aí o remo, o capacete, o colete, que são equipamentos que devem fazer parte sempre, né? Eles devem estar presentes nessa prática. Por quê? A partir do guia ali, das instruções do profissional, você vai começar a descer essas corredeiras, esses rios. E qualquer coisa que você faça que não esteja de acordo com o direcionamento desse guia, o que acontece? O bote vira. E se o bote vira, todo mundo cai. Então, realmente, é um trabalho em equipe. E aí, aqui, aparentemente, parece muito fácil, né? Mas vocês sabiam que existem classes de corredeiras? Existem 6 classes. A primeira classe é a mais fácil, que é essa que vocês estão vendo, é uma corredeira um pouco plana, né? Digamos assim. E a quinta, a mais difícil, sendo que as 6ª são inavegáveis, ou seja, são aquelas que a gente não consegue praticar o rafting, tá certo? Então, observem mais uma vez, observem aí que são muitas pessoas ao mesmo tempo, acredito que é uma ótima atividade para fazer com os amigos, não é mesmo? Vamos ver agora os benefícios que ela proporciona para os seus praticantes. Mais uma vez, vai amenizar o estresse, trabalha principalmente o abdômen, bíceps, ombros e pernas, até porque você tem que remar, não é mesmo, em certo ponto, ou também afastar ali o bote de lugares perigosos aí, tá certo? Estimula o pensamento em equipe e ajuda a desenvolver habilidades relacionadas à liderança e ao espírito de equipe. Então, vocês viram que realmente o rafting é uma atividade que demanda aí a questão da colaboração com as pessoas que estão dentro do mesmo bote que você. Vale a pena experimentar também. Prosseguindo. Uma outra prática muito interessante, e essa, já digo para vocês que eu já experimentei, é o stand-up paddle, mais conhecido como SUP. Observem a imagem. O que nós precisamos aí para praticar o SUP? É fácil, né? Também é bem tranquilo de se praticar, tá? Então, olha só, a prática do SUP, do stand-up paddle, consiste no deslocamento na superfície da água, como vocês estão vendo aqui, com o auxílio do quê? Com o auxílio da prancha e do remo, tá certo? E aí, você tem que se deslocar na água remando, tá bom? Lembrando que para essa atividade aqui eles não estão, mas é preciso usar o colete salva-vidas. É muito importante, mesmo que você saiba nadar. Não esqueçam disso. E assim como todas as outras práticas, o stand-up paddle também traz muitos benefícios para os seus praticantes. Vamos ver aí alguns benefícios? Primeiro, vai fortalecer os músculos do core, pernas, braços, costas e ombros. Isso é fato, né? Vocês viram ali que você está em pé na prancha e você precisa remar. Você vai utilizar todo o teu corpo. Até porque aqui, ó, você não está remando sentado, você está de pé. Então, isso vai trabalhar
todo o seu corpo. E realmente, gente, exige muito preparo. Você tem que estar preparado ali, ter pelo menos um condicionamento físico para fazer essa atividade. Senão você vai ficar parando no caminho. Mas se for assim também, não tem problema. O importante é que você experimente, tá bom? Outros benefícios. É uma atividade que não existe impacto, melhora o equilíbrio, a coordenação e a nossa força e vai melhorar a nossa saúde cardiovascular. Essa questão do equilíbrio é bem interessante, você realmente precisa aprender a se equilibrar na prancha, lembrando que a gente tem o fator o quê? Da água, né? Nós temos aí a presença dos banzeiros, né? Das ondas, então você vai realmente trabalhar e aperfeiçoar o seu equilíbrio nessa prática. Bem bacana. Falando ainda sobre o SUP, vocês sabiam que a história deles é muito interessante, né? Da sua criação. Não tem os surfistas? Então, eles surfavam, né? Continuam surfando, na verdade. E aí chegava um tempo, um período, que as ondas não estavam de acordo com aquilo que eles precisam para surfar. Foi aí que eles tiveram a ideia de que, vamos usar a prancha e vamos pegar um remo e começar a remar. Daí surgiu o stand-up paddle. Interessante, né? Bom, vamos lá. Falando do surf, ele é o nosso próxima atividade que eu quero apresentar para vocês. O surf, o desafio dele é tremendo, né? Ele desafia o quê? O seu praticante a manter de pé o maior tempo possível, né? Então, ele tem que ficar de pé nessa prancha. Além de ficar de pé nessa prancha, ele tem que deslizar sobre as ondas e realizar manobras radicais com vários níveis de dificuldade. O surf, ele é praticado tanto como uma atividade de lazer, como uma atividade competitiva, né? Aí a gente já chama de esporte radical. O surf estreou como modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio de 2020. Bem interessante, né? Então, o surf é uma prática corporal de aventura que se tornou um esporte. E para vocês terem um pouquinho mais de informações a respeito do surf, observem aí as maiores e mais difíceis manobras existentes nessa prática. A primeira manobra é o tubo, onde o surfista fica envolto pela onda dentro dela, né? Outra manobra muito difícil é o aéreo, quando o surfista ele usa a onda como rampa, alçando o voo e pousando novamente sobre a água. E outras manobras são 360 graus, cutback, rasgada, cavada, batida e flutter. Então, tem muitas manobras radicais que, né, têm o seu nível de dificuldade. E é a partir delas que os nossos surfistas vão ganhando aí as suas pontuações. E falando em surfista, eu quero apresentar, na verdade, eu tenho certeza que vocês já conhecem 2 surfistas que são destaque nacional aqui no nosso país, então, né? Nós temos o Ítalo Ferreira, que ele entrou para a história do esporte mundial, né? Onde ele conquistou a medalha de ouro na sua estreia, ali na estreia do surf como modalidade esportiva nos Jogos Olímpicos. E nós temos lá do outro lado o Gabriel Medina, que é um surfista brasileiro super conhecido por vocês. E ele é tricampeão mundial de surf, sendo o primeiro brasileiro a vencer um mundial de surf. Bem interessante, não é mesmo? Bom, e assim como os outros, o surf também traz benefícios para os seus praticantes, seja como forma de lazer ou como forma de competição. Acompanhe. Primeiro, mais uma vez, vai trabalhar a questão do estresse, vai ajudar na questão do aperfeiçoamento da sua agilidade e do seu equilíbrio, vai trabalhar a musculatura das costas, ombros e braços, além de pernas e abdômen. A gente sabe que o surf, ele exige um treinamento, né? Primeiro fora da água, para você aprender os movimentos, e só depois dentro da água. Bem bacana, não é mesmo? Prosseguindo, outra prática corporal de aventura no meio aquático que eu quero apresentar para vocês é o wakeboard, bem interessante também, tá? Então, olha só, o wake ele é praticado sobre uma prancha que é diferente da prancha de surf. Além de menor, ela é mais leve. A prancha de wake tem 2 botas acopladas, ou seja, estão aí, ó, grudadinhas na nossa prancha, observem aí.
que servem para que o esquiador fique preso à prancha, tá? Para que ele não caia. Para a prática, o esquiador ele vai agarrar-se a uma corda com um manete, observem aqui na imagem, e essa corda está presa a uma lancha, que deve conter o quê? 2 pessoas, uma para dirigir e a outra para ficar de olho aí no praticante, tá bom? Além disso, é necessário que o praticante use o colete salva-vidas de modelo esportivo. Então, é um colete salva-vidas diferenciado. Lembrando também que a roupa para essa prática é diferente, tá bom? Essa prática corporal de aventura, ela já é realizada aqui na nossa região e nós temos aí um atleta famosíssimo que é o Jajá, é o Jair Paulino. A gente chama ele de Jajá do Wake. Ele é um fenômeno, está crescendo cada vez mais dentro do wakeboard. E o wake também tem os seus benefícios, observem aí. Aumenta a força muscular, a coordenação motora, a flexibilidade, o equilíbrio e a concentração, vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e a aptidão física. Além disso, vai eliminar o estresse e a ansiedade e vai definir a musculatura trabalhando todos os grupos musculares. Essa prática também exige força dos nossos membros superiores e inferiores. Primeiro para você se equilibrar, depois para você, né, ser puxado aí pela lancha, tá? Então, o wake também é uma ótima pedida aí para experimentar. Vamos continuar. Agora eu quero apresentar para vocês o windsurf. Olha só que interessante. O windsurf é uma prática que também utiliza o quê? Uma prancha. E nessa prancha nós temos dotada aí uma vela, né? E é através dessa vela e dessa prancha que esse equipamento ele se locomove, tá? Então vem a força da onda, vem o vento e faz com que esse equipamento deslize pela água. Também precisa ter muito cuidado, porque é uma prática que, dependendo ali da velocidade dos ventos, esse equipamento ele pode chegar até 80 km por hora. Então, para quem está iniciando, para quem quer experimentar, tem toda aquela parte, né, de conhecer o equipamento, de saber quais são os movimentos e saber controlar, para que você não vá para longe. E também proporciona muitos benefícios para os seus praticantes. Vai desenvolver o equilíbrio, a resistência muscular, vai amenizar o estresse e vai diminuir os sintomas de ansiedade e depressão. Agora que vocês já conheceram todas essas práticas corporais de aventura, eu quero que vocês acompanhem o vídeo para, de fato, vocês visualizarem como ocorre cada uma delas. Observem. Bem interessante, não é mesmo? Então já fica a dica para vocês saírem aí e experimentarem cada uma dessas práticas corporais. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe o mais você sabia. Observem aí. Você sabia que a atividade física na água ajuda a manter o coração, o principal órgão do corpo humano, em pleno e perfeito funcionamento? Enfermidades respiratórias como asma e bronquite, doenças psicossomáticas como ansiedade, estresse e até mesmo a depressão podem ser atenuadas e até solucionadas por meio do contato com a água. Então, mais uma dica aí para vocês, né? Experimentem as atividades práticas no meio líquido,
porque além de você ter os benefícios físicos, você também vai ter aí os benefícios mentais, emocionais e assim por diante. Muito bem, alunos, a gente finaliza a nossa aula por aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade.